Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Torres e sejam todos bem-vindos à quinta e última aula de Lógica de Programação, oferecido pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica, da UFRN, através do projeto de apoio pedagógico. Nessa quinta aula, iremos abordar o que são funções, como criar funções, o que são procedimentos e como criá-los. Às vezes, quando estamos trabalhando em um código muito longo, existem alguns blocos de código que se repetem várias vezes em nosso código principal. Ou até mesmo, estamos fazendo um código extremamente complexo e que cada parte do código desempenha uma função muito específica. Tão específica que às vezes não vale a pena ocupar todas aquelas linhas do nosso código principal. Por causa desses e alguns outros problemas, existem as funções. Com ela, podemos nomear um bloco de códigos e chamá-lo onde, quando e quantas vezes forem necessárias. Imagine que você está construindo um algoritmo e que precisará, algumas vezes, tirar o menor divisor comum de dois números inteiros. Não seria nem um pouco agradável você ter que ficar digitando 6 linhas de código todas as vezes que precisasse dela, né? Dessa forma, podemos criar uma função chamada MDC. Vamos para o exemplo. Aqui, para criar nossa função, precisamos primeiro utilizar a palavra reservada def para indicar que estamos criando uma função. Logo em seguida, dizer o nome da nossa função, que no nosso caso é MDC, e informar os dois parâmetros. Como nós queremos tirar o MDC de dois números, os nossos parâmetros é número 1 e número 2. A forma como nós vamos tirar o MDC não vai ser explicada nessa aula, porque não é o nosso objeto de estudo. Então, o que você precisa saber é que uma função que vai calcular o MDC retornará o MDC entre dois números. Aqui está. Para utilizar essa função, basta chamarmos ela com o nome MDC e passar os parâmetros. Nesse caso, queremos imprimir o MDC entre 12 e 6. Como a função retorna um número inteiro, podemos realizar operações matemáticas com ela. Por exemplo, podemos calcular o quadrado do MDC. MDC entre 12 e 6 é elevado ao quadrado, e quadrado do MDC vai receber isso. Imprimindo o quadrado do MDC, ou podemos até mesmo utilizarmos operadores lógicos, comparação. Nesse caso, o MDC de 12 e 6 é igual a 5. Iremos imprimir se essa condição é verdadeira ou falsa. E aqui iremos utilizar uma condição para imprimir que o MDC é maior ou menor que 2. Vamos compilar. Aqui está. O MDC entre 12 e 6 é 6. O quadrado do MDC entre 12 e 6 é 36. 6 ao quadrado, 36. 6 é diferente de 5. Ou seja, o MDC de 12 e 6 é 6 e é diferente de 5. Logo, falso. E como 6 é maior que 2, MDC é maior que 2. Uma coisa que precisamos frisar é que, quando pedimos para uma função retornar alguma coisa, não necessariamente essa alguma coisa será impressa na tela do usuário. Apenas estamos dizendo que, ao chamar essa função, ela deve retornar alguma coisa para a gente, nesse caso, o MDC. E com esse retorno, nós podemos fazer uma impressão, como nesse primeiro caso, nós podemos fazer uma operação matemática, operações de lógica, enfim. Dessa forma, podemos perceber que o escopo de uma função é def, palavra reservada, nome da função, parâmetros da função e return, que também é outra palavra reservada, aquilo que você quer utilizar como resultado. Procedimentos são como funções, só que sem retorno. Isto é, um procedimento vai realizar uma determinada tarefa, como a soma de dois números, mas não vai retornar o resultado. Além disso, podemos utilizar procedimentos para alterar determinadas variáveis de um objeto, assunto que será abordado em um outro momento. Portanto, vejamos o exemplo de um procedimento que calcula o MDC de dois números inteiros, mas não retorna o valor do seu MDC. Ao invés disso, ele irá imprimir diretamente o valor do MDC para o usuário. Está. Definimos a nossa função MDC, que irá receber o número 1 e o número 2, calculamos o nosso MDC e imprimimos o nosso resultado.
Perceba que aqui estou usando uma notação um pouco diferente, utilizando o método .format. O método .format nada mais é do que uma substituição das chaves por aquilo que eu irei colocar dentro desses parênteses. Nesse caso, ele irá escrever o MDC é número 1. Quando chamarmos a nossa função MDC 3510, o retorno, entre aspas, do nosso procedimento será o MDC é 5. Perceba que nesse caso, nós estamos imprimindo informação. Portanto, diferente das funções, nós não podemos utilizar operadores lógicos ou matemáticos para um procedimento, pois não possui nenhum retorno. Em outro exemplo, seria incrementar um número de 1 em 1 x vezes. Aqui estamos definindo uma função chamada incrementa1, que irá pegar um número e o número de vezes que queremos incrementar 1 nele. Para n vezes entre 0 e vezes, o número irá receber 1. Iremos imprimir esse número. Quando chamarmos a função incrementa1, o que ela vai fazer é imprimir o número 6. Nesse caso, 1 mais 1 6 vezes vai ser igual a 6. Perceba que aqui estamos retornando o número 6. Muito parecido com o que fizemos aqui, retornando o número 6. A diferença é que aqui nós estamos de fato retornando o valor do MDC, enquanto aqui nós estamos imprimindo o valor para o usuário. Bem, essa foi a nossa última aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ajuda compartilhando para ajudar outros universitários nessa jornada de ser programador. Vejo você na próxima aula de exercício de fixação.